Bom, vou passar a palavra, então, a Mônica Herculano, que é editora do portal Cultura e Oi, Mercado. todo mundo me ouvindo. Eu tô um pouco nervosa porque eu nunca falei assim em público para tanta gente. Eu falei pro Nassif, ele falou para eu tomar um conhaque, então se começar a me dar uns brancos assim, tipo Eduardo Jorge, vocês mandam um conhaque, por favor. Mas, enfim, quando me convidaram para vir aqui, eu fiquei me perguntando, né, mas o que eu vou falar com essas duas pessoas que ainda bem que são meus amigos, a Cainha, o Fábio, mas são especialistas de fato. Eu não sou especialista, não sei em generalidades, né, como diz o clichê que jornalista é especialista em generalidade. Mas aí eu pensei, bom, talvez seja interessante eu levar alguma ideia do que, como jornalista que cobre cultura e economia criativa, eu estou vendo e o que as pessoas estão falando sobre isso, né? Mas, começando a pensar o que eu ia apresentar aqui nesses slides, eu também acabei retomando um pouco a minha história pessoal na área cultural, que, no final das contas, eu me dei conta que já faz uns 10 anos que eu estou aí nessa área, não só como jornalista, pelo contrário. Quando eu estudava, quando eu estava na faculdade, eu tinha esse sonho que eu acho que muito estudante tem, de trabalhar com cultura, né? A gente gosta de cultura e quer trabalhar com cultura, mas é uma coisa meio etérea, assim, a gente não sabe se vai dar grana ou não. Então eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em fazendo outras coisas como jornalista, mas paralelo eu estava fazendo meus freelas ali na área cultural, fazendo assessoria de imprensa, fazendo site para banda, fazendo, enfim. E de tanto estar nesse meio, as pessoas começaram a achar que eu era produtora e começaram a me chamar para fazer produção. E aí eu pensei, bom, tá bom, então vamos tentar viver disso, né? E em 2008 eu larguei meu emprego formal e fui trabalhar com produção. Resumindo a história, em 2 anos que eu trabalhei com produção, o que pagou minhas contas foram os meus freelas como jornalista. Então eu decidi que talvez não fosse bem o caso de eu continuar com isso. Embora eu tenha muitos amigos que vivem disso, viviam e vivem disso até hoje, mas eu achei que a minha função deveria ser outra. E aí eu voltei para o jornalismo, mas a vida foi legal assim comigo e me mandou para o jornalismo na área cultural. Então, hoje... É aqui? Aqui. Hoje eu sou sócia do SEMEC, que é uma escola de negócios voltada à economia criativa e cultura. E lá a gente, além desses cursos livres nessas áreas, a gente cuida do conteúdo de 2 sites, que é o Cultura e Mercado, que foi o que me trouxe aqui hoje, que existe desde 98. Começou como um blog do Leonardo Brant, que durante muitos anos teve uma função bastante importante no debate político sobre cultura, mas que nos últimos 2, 3 anos, quando eu assumi, a gente começou a mudar um pouco essa função e está mais ligada ao mercado mesmo. Assim, óbvio que tem questões políticas que atingem diretamente o mercado, então a gente trata delas, mas esse debate muito acalorado político, a gente resolveu não se envolver tanto assim, pelo menos não tanto com questões pessoais. Assim. Então, a gente ainda tem os artigos, tem os articulistas que tratam disso, mas a gente tenta fazer uma cobertura mais com uma visão de mercado mesmo e da importância disso hoje. E o Empreendedores Criativos, que foi um programa criado em 2011, que tinha como ideia desenvolver mesmo esses setores, desenvolver os empreendedores que estavam relacionados a esse negócio. E ele teve 2 edições como programa presencial, teve uma seleção de 7 empreendedores em 2011, 7 empreendedores no ano passado, que fizeram uma rodada de capacitação e para desenvolver os seus negócios. Tem alguns deles aqui hoje, acho. E, com isso, a gente formou uma rede muito bacana de gente que está atuando nessa área, que traz informações para a gente. Hoje, o Empreendedores Criativos é um site, só ele foi criado em parceria estratégica com o Banco Santander, e hoje ele é só um site que tem o apoio do banco também. Mas a ideia é a gente distribuir essas informações, continuar colocando em pauta tudo isso que a gente trabalhou nesses 2 anos e que essas pessoas, essa rede, ainda trazem para a gente. Eu vou meio que me guiar aqui, ler um pouquinho, não vou ler assim, né? Tipo, mas só para eu não me perder no que eu vou, tudo que eu tenho que falar para vocês. Acaba que nesse trabalho nos 2 sites e com essas redes,
a gente acaba tendo alguma ideia mais ou menos do que está sendo necessário, né? Então eu vou começar falando um pouco das 3 áreas que talvez a gente mais cubra no site, no Cultura e Mercado em especial, para depois dar uma ideia do que a gente entende como os desafios para essas áreas. O audiovisual é talvez a área que mais a gente cubra, assim, talvez seja 90% das pautas do Cultura e Mercado hoje são desse setor. Diariamente, a gente tem notícias sobre editais, sobre novos programas, novos negócios, novas empresas. É bizarro, assim, porque às vezes tem 5 editais e é tudo de audiovisual, e eu falo, gente, cadê as outras coisas, né? O que estão fazendo com os outros setores? Não tem. Então, ganha disparado, assim. E eu entendo que é um bom exemplo também de como o poder público e o privado estão, de certa forma, trabalhando juntos para desenvolver o setor. Assim, tem a nova lei da TV paga é inegável o quanto já está movimentando no setor. Ainda não temos dados, né? Precisamos de dados mais concretos, mas eu acho que o mercado, no geral, conversando com as pessoas, fazendo as reportagens, a gente entende que as pessoas estão muito animadas, que está tendo muito mais oportunidade de negócio para todo mundo. E, ao mesmo tempo, a gente vê a criação de empresas como a SP Cine, a DF Cine, inspiradas na Rio Filme, que têm tido bastante sucesso nesse setor, assim, nesse mercado. Então, tudo isso, com certeza, ainda vai gerar mais notícia para a gente. Daí eu queria falar um pouquinho da música. Eu tenho um outro site, já há 7 anos, que chama o IA Diário. É uma agenda cultural da cidade de São Paulo. E a gente faz, desde o ano passado, mensalmente, uns encontros na Casa do Núcleo, que é do Benjamin Taubkin, pianista e pesquisador. E a ideia, ele nos convidou, porque a gente cobria essencialmente música no site, e estava envolvida com a cena cultural de São Paulo. E ele nos convidou para ajudá-lo a pensar em conversas que fossem interessantes para quem trabalha com música. E nesse ano a gente já falou sobre vários assuntos: direito autoral, produção, internacionalização, gravação de disco, divulgação. E nesses encontros a gente conversa com as pessoas da área, né, e identifica que tem muita angústia nesse mercado de música. Assim. Embora o Nassif tenha falado mais cedo que os músicos são unidos, né? Unidos? Unidos, não foi isso que você falou? Não, mas que tinha uma... Unidos só quando tocam. Então é isso. Então entendi direito. Então é só quando toca mesmo, porque o que a gente ouve é que é uma classe super desunida. Olha, só para te dar uma ideia, é pior que o jornalista. Viu? Pois é. Não tem uma representatividade, ninguém se une para saber exatamente o que quer e tal. Então, no geral, os próprios músicos reclamam disso, isso é um grande problema. Mas algumas pessoas estão tentando se mexer nesse sentido. Assim. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, tem o Pena Schmidt, que vocês devem conhecer, quem trabalha com música. Está iniciando um movimento, umas reuniões com gente que trabalha com música em São Paulo para tentar mudar esse cenário aqui, para ter mais essa inter-relação e tentar mudar de alguma forma esse mercado positivamente, porque é um negócio meio estranho. Não foi só as novas tecnologias. Tem muita gente que, com as novas tecnologias, está se entendendo, está indo bem, está conseguindo desenvolver melhor seu trabalho, mas ainda falta muita coisa. E uma das coisas que eles já conseguiram em poucos meses foi, por exemplo, nos novos editais do PROAC agora, eles conseguiram um edital específico para pequenas casas de São Paulo, que é uma outra questão. Assim. Aliás, foi um tema desses que a gente tratou lá na Casa do Núcleo. Como desenvolver as pequenas casas? Quais são os recursos que elas têm? A gente vê um monte de casa fechando, e não só casa de música, né, nos últimos tempos. Quantos espaços culturais a gente está vendo fechar? E não só por questões imobiliárias, de mercado imobiliário, enfim. Mas até que ponto também não é uma questão de gestão, de economia, enfim, tem que pensar um pouco nisso. E aí também queria falar do mercado editorial, que nas últimas semanas a gente teve um boom de pautas assim, lá no Cultura e Mercado sobre isso. Começou um pouco antes da Flip. A gente acabou fazendo várias matérias especiais sobre isso, falando sobre novas funções dos autores e editores, plataformas de autopublicação. O que mais? Uso de financiamento coletivo para publicação.
Agora, na última semana, a gente teve o começo da Bienal do Livro, a entrada da Amazon no mercado de livros físicos. Isso está gerando muito debate sobre o quanto vai mexer com o mercado editorial no Brasil, quanto isso vai afetar as livrarias, as grandes redes, as pequenas redes. Nessa semana, já a Associação dos Livreiros já começou a fazer um movimento para criar um documento, para mandar para o Congresso um pedido de lei do preço único, que já existe na França, vai funcionar aqui. Então, o debate está quente. Semana passada, alguém falou aqui também mais cedo do Congresso do Livro Digital. Eu estive lá semana passada, e um dos temas muito interessantes assim foi das pequenas livrarias. A gente teve lá representantes das pequenas livrarias dos Estados Unidos e da França. E, especialmente nos Estados Unidos, o que ele trouxe de números é que lá está crescendo o número de livrarias pequenas. E, apesar das questões econômicas, dos problemas econômicos, na verdade, esses problemas econômicos estão acabando com as grandes redes, mas as pequenas estão descobrindo novas formas de se desenvolver e de crescer. Ele deu dados, a gente pôs isso na matéria no Cultura e Mercado, depois vocês podem ver lá, de como, de fato, nos 3 últimos anos, esse número de livrarias está crescendo. Então, é a coisa do fazer a limonada com limão, sei lá. Estou cheia dos clichês hoje, né? Que horror. Mas, enfim. Bom, vamos lá. Então, agora, eu vou passar para algumas coisas que eu coloquei como desafios mesmo, assim, né? Que eu achei que, em cima do que a gente tem visto lá e coberto, e trabalhado, eu identifiquei como desafios. Então, o primeiro é o entendimento melhor sobre os papéis do poder público e do poder privado mesmo. Hoje de manhã a gente teve um papo ótimo sobre isso. Isso é muito importante porque eu acho que no dia a dia, assim, os empreendedores criativos e culturais, enfim, tem todas essas questões de conceito que a Cainha falou aqui, as pessoas não entendem muito bem e não, na verdade, não sabem mesmo, não pensam sobre isso, não discutem até que ponto tem que ir o papel do poder público, das políticas públicas do Estado, onde que entra o mercado. Se discute muito nessas mesas, assim, mas na prática como que está acontecendo isso, né? Acho que tem esse exemplo do audiovisual que eu falei, mas nas outras áreas talvez isso não esteja se desenvolvendo tanto. Uma segunda coisa é a profissionalização. Nos últimos anos a gente vê muitos cursos, muitas escolas de gestão cultural, mas basicamente elas tratam de você aprender a colocar um projeto num edital ou aprender a captar recursos com um patrocinador. Então, eu acho que falta um pouco dessa visão de vamos aprender a fazer um negócio, vamos deixar de trabalhar um projetinho para o edital e transformar isso numa história mais perene, com sustentabilidade e tal. Acho que isso tem faltado nos cursos. Produção multiplataforma. Alguém falou mais cedo também dessa coisa da transversalidade. Então, teatro não é mais só teatro, cinema não é mais só cinema, isso está muito claro. Mas como conseguir transversalizar mais essa gestão, não ficar só pensando tanto em nicho, ver a cultura mais como um setor integrado, que isso que a Cainha falou, que alguém falou de manhã também. Às vezes eu fico pensando que tem esse debate mais ampliado sobre 1%. É 1% para a cultura, né? A PEC 150? 1,5%. Mas tá, e aí depois vai cada um ficar brigando pelo seu setor, né? Aí o povo do teatro vai brigar aqui desse 1,5%, quanto que eu vou ter, e da música, e como é que vai ser isso? Porque já existe um pouco isso, assim, hoje. Já é meio cada um querendo pegar a sua fatia ali. Então, eu acho que tem que pensar que todo mundo hoje produz junto, todas as áreas, todos os setores estão interligados. Encontrar um modelo para lidar com as questões da propriedade intelectual. Pensar que hoje o conteúdo é mais aberto, e alguém também falou aqui de manhã, eu não vou lembrar quem, o consumidor não é mais só consumidor, ele é produtor também de conteúdo, ele está participando disso o tempo inteiro. Como que isso vai ser tratado? Como fazer diversidade? Como fazer com que as produções de todas as regiões cheguem a todas as regiões? Assim, a gente sabe que todo mundo está produzindo em todos os lugares, com a internet está muito mais fácil mesmo de chegar,
mas ainda falta chegar muita coisa. Assim. Então, como fazer tudo isso dialogar e circular de maneira constante e na mesma proporção? Assim. Então, eu tenho, por exemplo, amigos que tocam aqui em São Paulo, são de bandas pequenas aqui de São Paulo, que têm alguns fãs no Norte, no Nordeste, que essas pessoas querem levar eles para lá, mas não têm condições. Já vieram aqui, vieram em eventos aqui nossos, na Casa do Núcleo, e falaram para eles, poxa, a gente queria levar a banda, mas a gente não tem grana, mas a gente não tem espaço. E eles falaram, não, mas a gente vai, só paga a passagem, arruma onde a gente ficar. E foi ela? Foi ela que chamou? Ah, então. Estou contando a história dela. Ela queria levar a banda para lá e falou, mas e aí, né? Como é que eu faço e tal? Não, a gente vai. Mas é uma coisa muito... que depende da vontade, né, de uma pessoa, assim, ou da vontade da banda aí. Então, como viabilizar isso de uma maneira mais constante, assim, e não porque a tecnologia é muito boa, é legal a gente ouvir o som pela internet, mas a gente também quer ver ao vivo, a gente também quer conversar com os caras. E por último, não, na verdade não é o último, é apenas porque hoje de manhã eu incluí mais um. Mas é rapidinho. Então, a gente vive hoje nesse novo modelo, que, na verdade, ninguém sabe muito bem ainda qual que é esse novo modelo. Está todo mundo meio criando, assim, tentando criar novos formatos de trabalho, novas formas de ganhar dinheiro. Então, quais são as perspectivas para essas pessoas? É o financiamento público? São investimentos privados? É o financiamento coletivo? Então, hoje, o empreendedor precisa parar de pensar nessa lógica do patrocinador, nessa lógica dos editais. Acho que foi o Marcos que falou mais cedo, pensar em formas híbridas de financiamento, sabe? Ampliar isso. E eu acho que tem uma coisa que é muito ruim também para os artistas, especialmente, mas para alguns produtores também, que é ainda dissociar muito, ainda tem muita aversão a arte não pode estar relacionada ao mercado, cultura não é mercado. Gente, arte sempre foi mercadoria, sabe? Eu acho que tem uma certa aversão que não faz sentido, não tem nada errado em você querer viver, você querer ganhar dinheiro com a sua arte, sabe? Acho que o que precisa é ter mais profissionalismo e mais estrutura para o artista conseguir fazer sua arte, de repente ter o produtor, ter o empresário que vai cuidar dessas questões mais burocráticas, mas tem que ganhar dinheiro sim, sabe? Não fiquem com vergonha. E o último que eu incluí aqui é a comunicação, porque é uma coisa que eu acho que diz muito respeito ao meu trabalho, assim, e eu sinto muita falta disso. É muito difícil para os artistas, muitos artistas ou muitos trabalhadores da indústria criativa no geral, acho que por conta de todos esses problemas de conceituação que a gente tem, que é muito difícil entender, comunicar isso mesmo. Assim. Lá no SEMEC, a gente, às vezes, se depara com pautas sobre tecnologia para colocar no Empreendedores Criativos, e a gente fala, mas isso é economia criativa? Porque se for uma tecnologia relacionada à criação de gado, a gente tem que falar, né? Então, existe ainda muita dificuldade de entendimento. E eu acho que é tanto um problema não, mas é um desafio para os profissionais da comunicação, para os jornalistas, para a gente, saber o que tem que cobrir, como cobrir, mas também de quem está nessa área, dialogar mais com a gente. Eu vejo, e aí o que ia falar de artista, que eu vejo muito artista reclamando, mas não divulgam direito o meu trabalho, ou crítico falou não sei o quê. Mas, assim, conversem com a gente, então. Digam o que vocês acham que a gente tem que cobrir, o que a gente tem que falar, o que vocês estão sentindo falta, sabe? Porque eu acho que é nossa função, o Nassif faz isso muito bem, levantar essas bolas, esses temas, e a gente não vai saber sozinho. Assim. Óbvio que tem problema de espaço, óbvio que tem problema de equipe. Lá a gente é 2 pessoas para cuidar de 2 sites enormes, mas a gente quer falar melhor sobre esses assuntos e só quem trabalha com isso diariamente é que vai saber nos indicar como é que a gente tem que fazer. Então, eu vejo a comunicação como um desafio também, assim, tanto para quem cobre quanto para quem está fazendo. Eu acho que só vai melhorar se mais pessoas entenderem e a nossa função. Então, nos ajudem. É isso, meu contato aqui. Essa questão do
dos modelos aí de as formas alternativas, esse pessoal do Fora do Eixo é uma experiência muito interessante, né? A Cláudia falou hoje de manhã daquele banco de palma também, mas esse Fora do Eixo, e é interessante quando o Fora do Eixo e mais a mídia ninja aí se tornaram mais conhecidas, aí deu um curto-circuito geral na cabeça da esquerda e da direita, né? Foi a coisa mais engraçada, né? A direita porque é um trabalho coletivo, e a esquerda porque é um trabalho de mercado. Eles se especializaram em editais também. Mas outro dia eu estava na minha cidade lá, que é Poços de Caldas, eu tenho uma prima que tem uma escola lá, e é uma agitadora cultural. E estava um pessoal da Alemanha se apresentando em Poços de Caldas e se hospedando lá na escolinha dessa minha prima lá, por conta do sistema de informações montado aí pelo Fora do Eixo. Além daquela ideia de moedas, de troca de... não é a saída universal, mas que é um dos caminhos que mostra como que você pode romper com os padrões originais. Em outro ponto também, essa questão do direito autoral na música só pega os grandes, né? Então, à medida que você rompeu, se permitiu que houvesse o compartilhamento de música, agora está vendo recuo aí, muitos conjuntos aí, a forma de faturamento dos artistas sempre foi shows. Sempre foi shows. E, no máximo, quando eles também chegavam lá com o seu CD lá para vender o CD lá, porque se fosse contar com estruturas de venda das gravadoras de direitos autorais, você não conseguia nada também, né? Mas é interessante essas formas de... Mas ainda acho que está faltando uma grande discussão sobre um modelo de política pública que permita criar os canais de acesso aí aos produtos culturais aí.